Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 10 de julho de 2024, são 8 horas da manhã aqui em Nova York, 9 horas da manhã no Rio de Janeiro e 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, né? E a gente teve algumas informações sobre o porquê que o sistema de defesa antiaéreo ucraniano não conseguiu interceptar os mísseis russos que se dirigiram ao hospital infantil lá, o hospital pediátrico lá em Kiev, né? Aparentemente foi uma combinação de dois fatores. Primeiro, que os russos usaram uma trajetória que evitou a bateria Patriot ucraniana que existe lá em Kiev. E segundo, eles usaram uma baixa altitude, né? Então isso foi o truquezinho russo que impediu que os ucranianos derrubassem esses mísseis. Isso é um problema, porque isso indica que há uma fragilidade na defesa antiaérea de Kiev. De qualquer forma, o Zelensky está junto com o Biden lá na OTAN, no encontro da OTAN, e a OTAN já prometeu que vai entregar os 7 Patriots para a Ucrânia num curto espaço de tempo. Vamos ver quanto tempo vai levar isso daí, mas muito em breve esse tipo de situação não vai mais se repetir na Ucrânia, né? Excelente notícia isso. Na linha de frente, nenhuma grande novidade. Tivemos mais alguns ataques ucranianos a alvos russos, né? Também temos as informações sobre os ataques que foram feitos ontem, mas nenhuma grande novidade ali. A gente tem também a informação sobre o discurso na ONU sobre justamente o ataque ao hospital pediátrico em Kiev, em que a Rússia tinha prometido que vamos revelar provas irrefutáveis de que foi um míssil ucraniano que atingiu o hospital e não sei o que lá, mas o que a gente viu lá foi a mesma baboseira de sempre, de que não, que se fosse um míssil russo teria destruído o hospital completamente. O hospital foi destruído completamente, tá tudo em escombro lá, um monte de gente morreu nos escombros, né? Enfim, não tinham prova nenhuma, ao contrário do que alegavam, de que o míssil seria ucraniano, né? Evidentemente que foi um míssil russo. E parece que o Narendra Modi não gostou muito dessa jogadinha do Putin de fazer ele cúmplice desse ataque contra o hospital pediátrico em Kiev. A visita do Narendra Modi foi antecipada, a volta dele foi antecipada, e os últimos compromissos que tinham sido marcados foram desmarcados lá em Moscou. Ou seja, parece que esse tiro no pé do Putin atingiu o pé do Putin mesmo, né? Ao contrário do que ele esperava de estabelecer uma cumplicidade com Narendra Modi, ao contrário, afastou o cara, né? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estatista é um concentrador de poder, Bitcoin garante herança sem imposto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, teve mais um ataque com drone Shahed 136 contra a Ucrânia. Foram um total de 20 drones Shahed, dos quais 14 foram derrubados. Teve também um míssil Iskander e 4 mísseis Ha-59 e 69. Nenhum deles foi derrubado. Ou seja, teve mais um ataque com sucesso. A Rússia aprendeu algum truquezinho para evitar as defesas antiaéreas ucranianas, né? E aparentemente esse truquezinho consiste em voar muito baixo. Isso daqui é uma imagem que foi colocada isso aqui foi filmado por pescadores russos no Mar Cáspio, mostrando a passagem dos mísseis Calibre que foram usados no dia 8, né? No ataque do dia 8, né? O ataque ao hospital infantil lá de Kiev, né? E dá para ver aqui nesse vídeo que realmente a altura que o míssil tá é muito baixa. Você vê eles passando aqui, ó, realmente baixinho, logo em cima da superfície do Mar Cáspio. E certamente esse foi um dos truques que foi usado pelos russos, não só no ataque do dia 8, como no ataque de hoje também, do dia 10, para conseguir desviar, ou pelo menos tornar menos efetivas as defesas antiaéreas ucranianas, né? É curioso que os russos estavam tentando exatamente o contrário antes, estavam tentando mísseis e drones que voavam muito alto para também impedir a detecção pelos ucranianos. Parece que agora a opção é por mísseis que voam muito baixo, né? Bom, isso certamente é um problema, vai ser melhorado com a presença de novas defesas antiaéreas ucranianas, e os ucranianos também, sabendo desse truque, têm mais possibilidade de atingir. Mas não foi a única coisa, né?
o David D traz aqui a informação também de como é que foi o ataque ali, né? Então você vê vários mísseis que fizeram a volta e atingiram Kiev por trás. Ou seja, esse foi o segredo dos russos, né? Eles fizeram, esse aqui é o mapa da trajetória dos mísseis de ontem, né? De ontem não, do dia 8, do dia do ataque ao hospital infantil lá em Kiev, né? E você pode ver os Ra-101, que foram os principais mísseis usados, fizeram exatamente esse processo de ir lá no oeste da Ucrânia e depois voltar para chegar em Kiev. E qual que é a posição dele? O que ele coloca aqui, né? Que o que acontece é que a Ucrânia ela tem apenas uma bateria de Patriot e essa bateria ela é posicional ali em Kiev. Então ela é colocada numa direção específica, né? Não é que ela não possa ser mudada de direção, mas dependendo do tempo que você tem para mudar essa direção, pode ser complicado, né? E repara, e eles fizeram ataque de ambos os lados. Então você tem essa situação que se eles mudassem de posição também acabaria sendo atingida por outro lado. A solução para resolver isso daqui é justamente ter mais baterias Patriot na Ucrânia, ter mais capacidade de defesa antiaérea na Ucrânia, né? Então isso daí é realmente um problema, felizmente é um problema que, como a gente vai ver daqui a pouquinho, vai ser solucionado. O pessoal na OTAN já prometeu que vai entregar em breve mais baterias, mais sistemas Patriot para a Ucrânia, né? Bom, teve um ataque, a gente não sabe se foi um ataque ou se foi um acidente em Murmansk. Murmansk é aqui na Rússia, é bem longe da linha de frente, tá? Murmansk é aqui no norte, ó. É nessa península aqui, bem no Mar do Norte. Isso aqui é uma usina termoelétrica, russa que tem ali na região, que pegou fogo. Não se sabe se foi alguma sabotagem ou se foi realmente um acidente. Um drone ou míssil é pouco provável, mas pode ter sido sabotagem, pode ter sido acidente, né? Aqui também a gente tem a imagem dos ataques ucranianos feitos contra Astrakhan, ali na Rússia. Vocês lembram? Ontem os ucranianos atingiram essa cidadezinha aqui, mandaram drones aqui, né? Teve vários ataques ontem em Volgogrado, Rostov-on-Don e aqui em Astrakhan. E a gente falou que a gente não tinha ainda a informação sobre o que teria sido atingido ali em Astrakhan, mas agora a gente tem essa imagem aqui que mostra justamente esse prédio aqui, que é um site de teste do exército russo, né? Então alguma coisa que eles fizeram aqui, que é uma unidade russa de teste de armas que foi atingida pelos ucranianos. Provavelmente está sendo usado para alguma coisa, algum desenvolvimento de arma, alguma coisa ali, e os ucranianos atingiram esse prédio, tá vendo? O prédio está pegando fogo ali, atingiram com um drone, né? Foi justamente parte do ataque de ontem, a gente não tinha ontem as informações do que tinha sido atingido ali em Astrakhan, temos agora esta informação, né? Aqui a gente tem informação também do ataque feito ali em Kalash-on-Don, que é na região de Volgogrado, foi o outro ataque ucraniano que teve ontem. Aqui tem a imagem, digamos, normal da região, e aqui foi depois do ataque, dá para ver grandes incêndios aqui em vários tanques de combustível, foi um depósito de combustível que foi atingido aqui em Kalash-on-Don, e aqui é uma outra visão da mesma área, tá vendo aqui uma outra visão da mesma área, um zoom maior, né? A resolução da foto não é essa maravilha toda, mas dá para ver que teve ali um grande incêndio na região, né? E também, vocês lembram, ontem a gente mencionou que o aeroporto de Melitopol, Melitopol é uma cidade ucraniana, mas está temporariamente ocupada pelos russos, e ele também foi atingido, e a gente tem imagens aqui mostrando que houve uma grande área queimada ali no aeroporto de Melitopol. Provavelmente o alvo dos ucranianos foi algum sistema de defesa antiaéreo ou depósito de munição que tinha ali, e o fogo acabou se alastrando e atingindo toda essa área, né? Tipicamente essas manchinhas desse tipo aqui que são sistemas de defesa antiaéreo que são colocados próximos do aeroporto e provavelmente isso foi atingido, ou talvez alguma coisa de munição. Aqui, pode ser aqui também, ó. Aqui também tem indicativo de defesa antiaérea, aqui de sistema de defesa antiaéreo. O fato é que houve sim, foi atingido o aeroporto de Melitopol, que é um aeroporto ucraniano, mas que está sendo temporariamente ocupado pelos russos. A Reuters lançou uma reportagem falando que a Rússia não tem munição e pessoal para fazer grandes ofensivas na Ucrânia.
parece que a Rússia chegou na mesma conclusão que os ucranianos chegaram depois daquela ofensiva no verão passado, em 2023, que as forças da Ucrânia e da Rússia estão mais ou menos parelhas, né? Não tem muita diferença entre uma e outra, e com isso elas não conseguem fazer uma grande ofensiva, não conseguem mudar muita coisa lá, né? Então a Ucrânia tomou essa decisão, resolveu aumentar sua capacidade estratégica, aumentar armamento, munição, preservar tropas, preservar equipamentos. Os russos estão vindo com tudo, mas também não conseguem avançar, as forças são parelhas, avança uma coisinha de nada, isso não faz diferença nenhuma no longo prazo. Então, segundo esse militar aqui, esse especialista da OTAN, a Rússia não tem munição ou tropas para iniciar uma grande ofensiva na Ucrânia, precisaria conseguir uma grande quantidade de munição de outros países, além do que ele já tem, para conseguir fazer algo do tipo, né? Pessoal, a Rússia tem, mas como eu falo para vocês, a questão é que você precisa de pessoal, precisa botar uniforme no pessoal, precisa ter arma para o pessoal, precisa ter munição para o pessoal, precisa ter um monte de coisa adicional além da pessoa, e isso a Rússia não tem, né? Então, não se espera nenhuma grande ofensiva russa aí nos próximos meses. Mais do que isso, eles dizem que a Rússia consegue manter essa economia de guerra que ela está hoje por 3 ou 4 anos. Eu acho que estão sendo otimistas aqui. A minha expectativa é que a economia russa comece a cair esse ano ainda. Eu acho que a Rússia já vai estar com uma situação econômica muito difícil esse ano. É lógico, suportar, continuar existindo, pode ser que continue existindo, mas a situação vai ficar muito crítica já. A economia de guerra é uma coisa que, por natureza, é muito difícil de ser mantida, né? Esse mesmo oficial disse que ainda vai levar algum tempo até a Ucrânia também ter munição e pessoal necessário para uma ofensiva ucraniana, uma contraofensiva ucraniana. Isso a gente está sabendo, é por isso que eu falo para vocês que a minha expectativa é que essa contraofensiva ucraniana aconteça no ano que vem, provavelmente na primavera ou verão do ano que vem, né? Então, essa é a situação. O que está acontecendo agora na linha de frente, provavelmente a gente vai continuar vendo essa linha de frente estagnada por mais alguns meses ainda, antes de ter grandes novidades aqui, né? Bom, o War Translator traz aqui umas informações sobre alguns russos reclamando de que o contrato deles com o exército russo acaba, mas eles não são liberados, né? Então, olha que coisa curiosa, né? Isso daqui, na verdade, é uma propagandista, a Kachenvarova, que é uma propagandista russa, explicando para os soldados que não tem essa, o pessoal fica reclamando com ela, que meu contrato acabou, eu quero ir embora, eles não deixam eu ir embora, né? E ela explicando que não, meu amigo, não tem essa não. O Putin, por decreto, estendeu todos os contratos militares até o final da operação militar especial. Isso foi em setembro de 2022, ou seja, desde então qualquer um que assina contrato, mas é só um contrato de 6 meses. Por força de lei, esses 6 meses são automaticamente renovados até o final da guerra. Ou seja, não tem fim de contrato mais. Acabou o fim de contrato. Aqui, ó. Eu retornei para casa porque o meu contrato acabou e agora eles me colocaram numa lista de procurados, né? Porque você desertou, você fugiu do seu contrato. O comandante está me forçando aí em reconhecimento, mas meu contrato acabou ontem. Eu escrevi um relatório e ele riu. Por favor, me ajudem, não sei o que lá. Ninguém me avisou que os contratos estavam sendo estendidos, que só haviam rumores nesse tópico. Eu já escrevi ao presidente, já chamei o procurador, o escritório do procurador, mas eu só consigo respostas vazias, você é minha última esperança. Aí ela respondendo aqui, para todos aqueles que moram no mundo rosa, os contratos militares são automaticamente estendidos até o fim da guerra. Isso é um decreto do Putin. Isso não é uma inovação, isso não é algo novo. Os contratos são estendidos a partir de setembro de 2022. Aqueles que forem mobilizados também vão ficar até o final da guerra. Ou seja, esse é o truquezinho que os russos fazem, né? Chegam para o pessoal e falam, não, você assina um contrato só de 6 meses aqui, vai ganhar um dinheiro lá na guerra e coisa e tal. Olha só que beleza, você assina esse contrato aqui de 6 meses. O que eles esquecem de falar é que por força desse decreto do Putin, todo o contrato é automaticamente estendido até o fim da guerra. Então, no final das contas, meu amigo, não vai ter esse negócio de 6 meses não, né? O pessoal está descobrindo isso daí, vai ficar até o final da guerra. Se sobreviver, tudo bem. Se não sobreviver, um abraço, né? Fazer o quê, né? Quem mandou invadir país dos outros, né?
Bom, a Astra Intel está trazendo aqui aquela informação, a gente já trouxe isso ontem, na verdade, né, que os ucranianos tomaram aquela região dos galpões ao norte de Glibok, né? A gente falou sobre isso ontem já, dos bloggers russos, e agora os ucranianos estão também ressaltando que tomaram essa área aqui ao norte de Glibok, ou seja, a situação dos russos aqui está cada vez mais complicada, né? E aqui o Pulevolan, os mapas do Pulevolan, ele coloca justamente esse avanço ucraniano aqui ao norte de Glibok, e coloca Glibok já praticamente toda tomada pelos ucranianos, mas ainda coloca um pedacinho dela aqui ainda controlada pelos russos, né? Ou seja, aparentemente essa é a situação. Ainda há um pedacinho de Glibok controlada pelos russos, mas a maior parte da cidade já está na mão dos ucranianos. E o mais importante dessa história toda aqui é que sem os russos garantirem o controle sobre Glibok, se torna impossível eles continuarem a ofensiva em direção a Lipetsk, né? Então, meio que estacionou essa linha de frente aqui, e os russos não conseguem avançar mais. Isso é uma excelente notícia. O objetivo russo aqui era Lipetsk, né? Uma vez chegando aqui, tem várias cidadezinhas aqui em seguida, que eles poderiam ir avançando a partir de Lipetsk, de cidade em cidade, só com guerra urbana, tentando chegar próximo de Kharkiv, né? Mas não vão conseguir nem chegar em Lipetsk, devido a perderem Glibok aqui. Aqui em Kupiansk teve um pequeno avanço russo aqui próximo a Sinkivka, nada crítico, nada significativo, pequeno avanço mesmo, sem nenhuma importância. Aqui em New York parece que teve mais um avanço russo aqui, né, a região de Toretsky que a gente falou. Como eu falei para vocês, os ucranianos botaram aqui vários batalhões novos aqui para fazer a segurança, para garantir que os russos não avancem muita coisa, mas é esperado nas próximas semanas ainda haverem alguns avanços aqui na região, infelizmente, né? Depois que foi rompida a primeira linha defensiva, que é a linha que estava sendo usada já há muitos anos e que era muito fortemente defendida, depois que ela foi rompida, é difícil você parar isso daqui rapidamente. Ainda vamos ver avanços russos aqui, mas de qualquer forma, mais uma vez, avanços sem importância, né? Aqui em Ocheretny, nenhuma mudança de ontem para hoje. E aqui em Vovchansk também, nenhuma mudança de ontem para hoje, né? Ou seja, mais uma vez, como a gente falou, não se espera nenhuma grande mudança na linha de frente nos próximos meses, exatamente porque nenhum dos dois lados tem uma supremacia suficiente para fazer coisas efetivas, né? A Rússia, porém, continua matando um monte de soldados, perdendo um monte de equipamentos, tentando avançar, o que vai custar muito caro para a Rússia mais adiante. Estão fazendo isso por quê? Porque o Putin sabe que não consegue manter a economia de guerra por muito tempo. Ao contrário do que disse o especialista da OTAN lá, que acha que ele consegue manter essa economia de guerra por 3, 4 anos, mesmo isso seria crítico, né? 3, 4 anos ele consegue manter essa economia, mas destruindo a economia do país, né? Eu acho que não, eu acho que do jeito que está a economia russa, acaba até antes disso, né? A questão toda justamente o Putin precisa resolver essa guerra rápido. Ele não pode se dar o luxo de tentar mais coisa, até porque é aquilo, a Ucrânia consegue a ajuda do Ocidente, então a Ucrânia consegue repor suas armas, consegue repor suas tropas, consegue preparar um exército para mais adiante, ter uma força realmente efetiva para fazer avanços, né? A Rússia não. A Rússia consegue mais gente, tanto a Rússia quanto a Ucrânia conseguem. A questão é, a Rússia não consegue armar esse pessoal, não consegue artilharia para esse pessoal, não consegue equipamento para esse pessoal, porque os únicos aliados que eles têm é o Irã e a Coreia do Norte, e, sinceramente, né, estão piores do que a Rússia, no final das contas, devido às sanções, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a visita do Narendra Modi, que acabou sendo encurtada no final das contas. O Narendra Modi foi embora mais cedo do que se esperava, fizeram uma declaração conjunta e coisa e tal, mas o próprio Narendra Modi também declarou repúdio pelo ataque ao hospital infantil de Kiev, ou seja, o truquezinho do Putin de tornar o Narendra Modi uma espécie de cúmplice da Rússia nesse ataque ao hospital lá em Kiev acabou não funcionando, né? No final das contas, o Putin e o Narendra Modi inesperadamente cancelaram a última rodada de conversas em Moscou e o Narendra Modi está voltando mais cedo para casa, né? É lógico, esse jornal aqui é um jornal lá da Rússia, o Moscow Times, então ele não ia falar quem que cancelou, né? Ele deixa em aberto se foi o Putin ou se foi o Narendra Modi que cancelou, mas obviamente foi o Narendra Modi, né? Ele inclusive deu uma declaração
Seja guerra, conflito ou ataque terrorista, todo mundo que acredita na humanidade está sentindo dor no caso de perdas de vidas, né? Sejam crianças inocentes mortas, quando se vê crianças inocentes morrendo, é realmente algo que aperta o coração, né? A dor é imensa. Eu também quero uma discussão detalhada sobre isso com você. Ou seja, o Narendra Modi meio que apertou o Putin nessa história aí porque não ficou bonito para ele, não quis aceitar o papel de cúmplice nessa história. Então, aparentemente, o que houve foi isso, encerraram as negociações, o Narendra Modi foi embora, e é isso daí, o Putin, mais uma vez, com seus ataques estilo soviéticos, se isolou mais um pouquinho nessa história, né? Ontem, lá nas Nações Unidas, houve uma reunião do Conselho de Segurança justamente para discutir esse ataque contra o Hospital Pediátrico de Kiev, e o embaixador da Rússia, o Nebenzia, falou que teria provas irrefutáveis de que o ataque foram os próprios ucranianos que atacaram o hospital, que não foi míssil russo aquilo e coisa e tal, e todo mundo esperando, né, afinal, vamos ver, né, que provas que ele tem para dizer que foram os ucranianos no final das contas, e as, entre aspas, provas que ele tem são aquelas mesmas lorotas que a gente viu na internet. Ah, olha o formato do míssil, parece um míssil de defesa antiaérea e coisa e tal, quando não, parece exatamente um Ra-101, foi exatamente um Ra-101 russo que atingiu, a gente já mostrou essas imagens no vídeo de ontem. E outra coisa que ele falou também é que, se fosse um ataque russo que teria destruído totalmente o hospital teria demolido totalmente, e realmente essa ala do hospital demoliu totalmente. O prédio do hospital que tem em volta, né, que também ficou muito danificado, não caiu porque não foi o alvo foi só a pequena parte de radiologia ali, onde infelizmente morreram muitas pessoas, o prédio foi totalmente demolido ali pelo ataque russo, né? Então, lorota dele não convenceu ninguém, inclusive a Woodward, que é a representante britânica no Conselho de Segurança da ONU, falou que a Rússia matou crianças ucranianas, a Rússia feriu e prejudicou essas crianças, elas raptou crianças ucranianas. Ontem a Rússia foi ainda mais fundo nisso daí e atingiu crianças doentes na Ucrânia. Isso é uma depravação covarde, né? E esse tipo de coisa é que está trazendo uma discussão muito grande, bem interessante, que até o Daniel Buarque traz aqui para o Estadão, né, sobre o fato de que o Brasil tem uma vontade enorme de entrar no Conselho de Segurança da ONU, achando que isso vai trazer ao país um status de pacificador, de um país importante, coisa e tal. Olha só o que a Rússia faz com isso. O Conselho de Segurança não quer dizer nada. A Rússia hoje é um país totalmente desacreditado, justamente porque, apesar de ter uma importância, né, de estar no Conselho de Segurança da ONU, decidiu invadir um país ao lado, decidiu invadir um país democrático, né, como a Ucrânia, por interesse próprio, e pior, tentando anexar esse país ao seu território, né? É o que a Rússia está fazendo. Muita gente compara isso com, mas os americanos invadiram o Iraque. E eu também acho um absurdo os americanos terem invadido o Iraque, tá? Mas em momento algum os americanos têm interesse de anexar o Iraque ao território americano, né? Ao contrário, estão tentando, os americanos estão doidos para sair do Iraque, né? Só que o problema é que se saírem do Iraque nesse momento, o Iraque desaba e o Irã invade tudo ali, né? Então, estão tentando fazer um governo provisório lá e coisa e tal, ao contrário da Rússia, que faz isso por conquista territorial mesmo. Ou seja, a Rússia, com todas essas ações terroristas, está se matando, todo o seu soft power no Conselho da ONU está indo embora, né? Ele explica aqui justamente um livro sobre a busca pelos status, o status de potência mundial, né? Em que eles explicam justamente esses itens, né? Como que a Rússia perdeu esse tipo de coisa, acreditando isso justamente ao chamado soft power, né? O soft power é aquele poder que você exerce não pela violência, mas pela sua influência. E é o que eu falo para vocês, para isso é essencial ter um país livre, um país com liberdade, as pessoas buscam liberdade naturalmente. Por que os Estados Unidos têm tanto soft power? As pessoas querem seguir os Estados Unidos. Justamente porque tem liberdade, né? Mesmo pessoas que criticam os Estados Unidos vêm morar aqui nos Estados Unidos, como Monark, por exemplo. Monark critica os Estados Unidos porque a CIA, não sei o que lá, o FBI, não sei o que lá. Tá onde? Tá na Rússia? Não, tá aqui nos Estados Unidos. Ou seja, isso é soft power, né? As pessoas buscam liberdade. E a Rússia, ao contrário,
a usar apenas a chamada hard power, né, a força física, a força das armas e coisa e tal, acaba se isolando nisso daqui, né? É essa aqui, ó, o soft power é que ele descreve com isso daqui e traz uma perspectiva para o Brasil importante que eu acho que é correta. Ao invés do Brasil ficar correndo atrás de entrar no Conselho de Segurança da ONU, porque isso daria um status ao país de poderoso, não sei o que lá, ao contrário, o Brasil deveria se posicionar da forma correta, se posicionar contra a agressão russa, contra a agressão do Hamas, agir de forma ética. Quem agride está errado, por definição. Isso seria um passo importante para aumentar o soft power do Brasil e aí sim você ter um status melhor para o país, né? Não faço nem questão do Brasil ser uma potência no mundial, não acho que o Brasil tenha capacidade para isso, mas seria alguma coisa importante no final das contas, se é isso que o Brasil almeja, né? E o Zelensky está aqui nos Estados Unidos, está em Washington para participar de um encontro da ONU, né? Justamente um encontro para discutir a questão do envio de armamentos para a Ucrânia. E parece que o Biden resolveu fazer aquilo que eu achei que ele iria fazer mesmo. Eu avisei para vocês, o Biden quer usar a Ucrânia para a campanha eleitoral dele. Tomara que use. Tomara que use. Por quê? Porque ele vai acabar fornecendo armas agora em quantidade suficiente para a Ucrânia ganhar essa guerra e isso virar a plataforma dele aqui nos Estados Unidos. Se for isso, tá joia, excelente. Antes isso do que qualquer outra coisa. Eu acho que ele devia ter feito isso ano passado. Se o Biden tivesse enviado armas ano passado para a Ucrânia, mais armas, mais munição, mais equipamento, teria feito a diferença no passado, já teria resolvido esse problema muito antes, um monte de gente estaria viva nesse momento, mas antes agora do que nunca, né? E aqui eles dizem que está prometendo aqui uma doação histórica de armas para a Ucrânia, né? Estão falando justamente em pelo menos 5 HIMARS e mais outros sistemas como NASAMS, Hawk, Iris-T, um monte de coisa. Então vai ser uma ajuda muito grande em termos de sistema de defesa antiaéreo e outros sistemas para a Ucrânia. Isso vai certamente fazer diferença. Tomara que consiga decidir a guerra rápido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.